Graça e paz, bom dia, segundona chegando aí, a gente avançando. Oitavo dia, iniciamos uma nova semana, iniciamos um novo tempo. Mais uma semana de jejum, mais uma semana de oração. Quer trocar o jejum? Troca. Jejue e ore, porque Deus tem grandes coisas para nós. Queridos, começamos essa semana com o tema Planejados para agradar a Deus. Nós temos um projeto e um plano. Deus nos planejou para que nós pudéssemos agradá-lo e adorá-lo. Apocalipse, capítulo 4, versículo de número 11, a nossa leitura inicial, diz assim: Digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Meu Deus. Quando a gente começa a entender que inclusive nós somos criação de Deus, criados como embaixador, como as coisas começam a mudar, né? Mas eu também quero ler o Salmo 149, versículo 4, que diz assim: Porque o Senhor se agrada do seu povo e ornarás os mansos com salvação. Entenda essa salvação muito além de ir morar no céu, porque no Antigo Testamento, todas as vezes que aparece salvação, não fala de morar no céu. Salvação para ir morar no céu é a partir de Jesus Cristo, no Novo Testamento, entendeu? Então, todas as vezes que ele fala de salvação, ele fala de salvar de algumas coisas, contra-ataque do inimigo, de doenças, de feridas e tantas outras coisas, de batalhas, de lutas. Quando Deus fala de salvação no Antigo Testamento, ele fala de salvação colocada diante de algumas coisas. E eu gostaria que você pensasse nisso hoje. Que nós somos planejados para agradá-lo aqui. E ele vai nos salvar da miséria, da ruína, do fracasso, da dor, da doença e de tantas coisas. Isso não é só no céu. Ele quer que tenhamos vida e vida em abundância aqui na terra. Queridos, quando nós olhamos isso, nós vamos entender. Nós vamos compreender. E quando nós compreendemos isso verdadeiramente, nós jamais voltaremos a nos sentir insignificantes. Nós jamais vamos nos sentir desvalorizados, porque nós vamos entender que aquele que está no céu, assentado no seu trono de glória, nos valoriza acima de todas as coisas. Nós somos a coroa da criação de Deus. Nós não somos qualquer coisa, nós somos criados para refletir a glória, como vimos ontem. Mas nós somos criados para agradá-lo e ele nos ornará, nos ornamentará, quer dizer, ele nos abençoará nesta terra para que ele seja glorificado. Foi por isso que ele nos deu tato, paladar, olfato, visão, audição, para que nós possamos sentir todas essas coisas. E através disso nós podemos adorar. Eu quero só pensar com você na manhã dessa segunda-feira sobre o que é realmente adorar a Deus. Adorar a Deus é qualquer atitude que agrade ao Senhor. Isso é adoração. Adoração não é um estilo musical. Nós, às vezes, na igreja cometemos um erro, né? Falamos, tocamos uma música de louvor, que é uma música mais rápida, que bate palma, e agora nós vamos para uma música de adoração, que é uma música romântica. Isso é um erro. Porque, na verdade, a adoração não é um estilo musical. Adoração é toda música que é destinada a Deus. Isso é adorá-lo com música. Mas também a adoração é o nosso andar, é o nosso caminhar, é a nossa atitude no dia a dia. Isso também é adorar a Deus, tudo que fazemos. Sabia, por exemplo, que glutonaria é pecado, comer demais, comer fora de comedido. Tem gente que come bem e tem gente que come além daquilo que precisa, isso já é pecado. Mas sabia também que se privar de alguns alimentos, por exemplo, eu não vou comer isso, eu não vou comer aquilo, eu não vou comer aquilo outro, porque eu quero ficar fininho, fininha, magrinho, e eu quero ter um corpo bonito, também é pecado. Se privar de alimentos para ter saúde, para não engordar e ter tudo aquilo que a gordura traz, diabetes, pressão alta, etc e tal, é uma coisa. Isso glorifica a Deus. Nós estamos cuidando do nosso corpo e glorificando a Deus. Mas quando nós praticamos exercício físico e deixamos de comer algumas coisas
em detrimento disso, para podermos ter um corpinho e etc e tal, isso também é pecado, porque isso é vaidade. Então nós precisamos entender que algumas coisas são adoração e outras não. E precisamos entender também que a adoração não é para o nosso benefício, a adoração é para Ele. Quando adoramos, o nosso objetivo é agradar a Deus e não agradar. Tem gente que vem, não gostei muito da adoração de hoje, das músicas. Mas a música e a adoração na igreja é para Deus. Não é para mim. Eu gosto de alguns estilos musicais, talvez você goste de outros. Mas nós precisamos entender que ecléticos nós adoramos ao Senhor também com as nossas atitudes. A adoração não é apenas uma parte da nossa vida. A adoração, meu irmão, precisa ser a nossa vida. A nossa vida precisa ser uma mensagem de adoração e de gratidão ao nosso Deus. Quando nós entendemos isso, nós vamos entender que nós fomos feitos e criados para essa adoração. Quando eu conheci minha esposa, eu me apaixonei por ela. Eu pensava nela o tempo todo, café da manhã, dirigindo, quando eu ia para o seminário, e aonde eu estava pensando nela. Como nós temos pensado em Deus? Nós precisamos pensar em Deus o tempo todo. E adorar a Deus não é ser apaixonado por Deus, é amá-lo, é respeitá-lo, principalmente os seus mandamentos. Que a nossa vida seja uma vida que reflita a adoração a Ele. Vamos orar? Para que a nossa semana seja uma semana de adoração. Ó Pai, nós queremos te adorar. Não te adorar de qualquer jeito, mas te adorar em espírito e em verdade. Nós queremos te adorar e que a nossa vida reflita, Senhor, a adoração ao Senhor. Que o nosso andar, que o nosso comer, que o nosso vestir, que o nosso caminhar, que o nosso falar, que as nossas atitudes sejam para adorar ao Senhor. Que quando formos fazer qualquer coisa, nós pensamos se isso que vamos fazer é um ato de adoração a Ti ou não. E que nós possamos rever valores e rever tantas outras coisas, que o Senhor nos ajude a sermos adoradores do Senhor, que Te adorem em espírito e em toda a verdade. Oramos em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Coisa linda, né? Podemos adorar a Deus com o nosso vestir, podemos adorar a Deus com o nosso comer, com o nosso alimentar, podemos adorar a Deus com o nosso falar, nós podemos adorar a Deus em todo o tempo. E que isso seja o reflexo das nossas vidas e que alcance outras pessoas também. Que Deus te dê uma semana de vitória, que Deus te dê um dia de vitória e que você e eu possamos adorá-lo nesse tempo, no nome de Jesus. Tema para reflexão? Fomos planejados para agradar o Senhor e adorá-lo em espírito e em verdade. Versículo para memorizar? Salmo 149, versículo de número 4, que diz: Porque o Senhor se agrada do seu povo, ornarás os mansos com a salvação. Quando o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará tudo quanto nós temos buscado. Cara, isso é muito importante. Hebreus 11:6 diz assim: Importa que aqueles que se aproximem dele tenham fé que ele existe. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E quando nós agradamos a Deus, ele se torna presenteador, galardoador, presenteador daqueles que o buscam e que o amam. Deus é lindo demais. Agradando o Senhor com as nossas atitudes, com a nossa adoração, Ele cuidará do resto de todas as outras coisas para nós. Uma pergunta para meditar. Das tarefas simples que eu posso fazer durante o dia, eu estou fazendo elas como se fosse adorar a Deus? Vou te dar uma dica para encerrar. Quando você lava a louça na sua casa, você lava a louça agradecendo a Deus porque você teve a oportunidade de ter alimento? Você teve a oportunidade de comer, enquanto muitos passam fome? Isso é um motivo para adoração. Beijo no seu coração, a gente se vê amanhã. Graça e paz.